Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando sobre o direito à ampla defesa e o direito à presunção de inocência previsto na Constituição brasileira. E, por extensão, por que não, o direito a apresentar testemunhas de defesa. O artigo 401 do Código de Processo Penal prevê que cada réu, cada indiciado possa apresentar até 8 testemunhas para cada tipo de crime que eventualmente tenha cometido ou que esteja sendo acusado. E veja bem, no caso do ex-presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual presidente Lula, a, a justiça até extrapolou, digamos assim, na amplificação ou na ampliação desses direitos. Eu me lembro que no caso do ex-presidente Lula, ele teve, nas suas duas condenações de primeira e segunda instância, ele teve dezenas de testemunhas de defesa que foram ouvidas atentamente pelo Poder Judiciário durante o processo da Lava Jato. Se não me falha a memória, foram 67 ou 107 testemunhas de defesa. Então não é nem importante ser preciso no número, dada a quantidade de testemunhas de defesa que ele teve. E por outro lado, ele teve 20 testemunhas de acusação, no caso do triplex do Guarujá, do apartamento que era uma cobertura no valor de 3 milhões e 700 mil reais, que ele ganhou de presente do dono da construtora OAS, do Léo Pinheiro, que fez questão de levar a ex-primeira-dama Marisa para conhecer o apartamento, o triplex, e também levou o ex-presidente, atual presidente Lula, para conhecer o presentinho que ele estava dando, em troca, obviamente, de alguns benefícios, de alguns privilégios. Então, e justamente por isso, o Lula foi acusado por corrupção passiva, que é quando o cara recebe dinheiro de alguém para lhe propiciar alguma vantagem de qualquer espécie, principalmente quando se trata de serviço público, que era o caso do presidente atual e ex-presidente na época. E ainda ele foi acusado por falsidade ideológica, por ter apresentado um apartamento de menor valor como se fosse dele, ao invés do triplex, que ele estava lá vistoriando quase que diuturnamente as reformas do apartamento, estava personalizando, botando L provavelmente na porta. Então, e a dona Marisa também não saía de lá, assim como o filho, Fábio Luiz. Inclusive, exatamente por isso e outros envolvimentos nesse processo, o filho Fábio Luiz, filho do Lula, e a então esposa dele, a dona Letícia, também estavam sendo acusados por lavagem de dinheiro nesse processo, assim como o Lula estava sendo acusado de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e corrupção passiva. Os três crimes eram para ele, só lavagem de dinheiro para a mulher e o filho. E se a mulher e o filho fossem condenados, pegariam de 3 a 10 anos de prisão. O Lula, como todos sabem, nesse caso foi condenado a alguma coisa em torno de 10 anos de prisão pelos três crimes. E ele foi condenado em primeira e em segunda instância. E há quem diga que foi até em terceira instância. Na verdade foi, porque ele foi condenado pela 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, foi condenado pelo Tribunal da 4ª Região em Porto Alegre e depois teve as condenações ratificadas e até aumentadas pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Então ele foi condenado
em 3 instâncias, por esse crime também, pelo crime lá de corrupção e outros, no caso do sítio de Atibaia, mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Voltando ao triplex do Guarujá, que na época valia 3.700.000 reais, que estava sendo personalizado pela família Lula lá, ele, em relação a esse e a outros processos, ele diz, diferentemente do discurso que ele fez agora em relação à prisão do Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, ele disse em entrevista mais ou menos o seguinte, talvez eu não lembre a sequência de palavras certas, que eu não vou ler, eu vou puxar pela memória. Ele diz assim, abre aspas, o que eu posso dizer é que se eles provarem que não tentaram o golpe, se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, aí sim eles serão cidadãos livres e poderão transitar pelo Brasil inteiro. E disse ainda, continuando, abre aspas, e se o juiz chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que responder pelo erro que cometeram, fecha aspas. É mais ou menos isso. Se eu errei uma palavra ou outra, foi muito pouco. Enfim. Se na época dele enquanto presidente, que não tem autoridade nenhuma sobre o poder judiciário, resta saber que está na Constituição que os poderes no Brasil são independentes, assim como na grande maioria das democracias do mundo. O poder judiciário é um, poder executivo é outro, é que onde estaria o presidente, e o poder legislativo é outro, que engloba aí o Congresso Nacional. Então, e continua sendo, e era também na época da Lava Jato. E em entrevista ao Fantástico, a jornalista Sônia Bride, ele disse que, diferentemente do Bolsonaro, ele não teve direito à ampla defesa. Só que imediatamente a edição do programa colocou uma reportagem, interrompeu a entrevista e colocou uma reportagem da época provando que sim, ele teve direito à ampla defesa. Inclusive, o número de testemunhas de defesa que foram ouvidas aqui em Curitiba foi... O Poder Judiciário passou mais de uma semana ouvindo as testemunhas de defesa, ouvia 10, 12, 14 por dia, então era muita gente, acho que levaram uns 10 dias para ouvir todo mundo, se não me falha a memória. Então ele teve sim direito à ampla defesa, o senhor Lula, que foi desmentido pelo Fantástico, e é desmentido aqui agora por mim, por que não? Então esse indivíduo faltou com a verdade, para não dizer que mentiu, que é feio falar que gente grande mente, a gente diz que a gente grande faltou com a verdade. Então esse indivíduo faltou com a verdade sobre o próprio julgamento, e para provar isso, diferentemente do Jair Bolsonaro, que já está preso ainda aqui em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica por ter descumprido ordens do Supremo Tribunal Federal, o Lula lá nunca teve prisão preventiva decretada, nunca teve qualquer outro tipo de prisão antes de ser condenado. Ele só foi preso efetivamente depois de condenado em segunda instância, que é o que a lei previa na época, que todo criminoso, não só ele, todos os demais criminosos que eram condenados em segunda instância, eram presos imediatamente, e só então ele foi preso, e por conta disso ele ficou 580 dias na cadeia. Mas na cadeia é modo de dizer, né? Na verdade ele ficou hospedado aqui no
no, no Palácio da Polícia Federal aqui em Curitiba, lá no bairro Santa Cândida, nos alojamentos são utilizados por policiais federais quando vêm de outros estados. Na verdade, ele estava hospedado, era, digamos assim, um hóspede de luxo da Polícia Federal de Curitiba. Então, tanto é que ele nem reclamou, nunca reclamou disso. Inclusive, diferentemente do que prevê o Código de Processo Penal e outros códigos que tratam sobre a conduta e os direitos de criminosos, ele tinha o direito de receber visitas de ministros, ex-ministros, o tempo todo. Na verdade, ele estava despachando lá, ele estava em casa. Tá, simples assim, ele estava melhor do que numa prisão domiciliar, ele estava melhor do que na casa dele, porque ele podia receber familiares, advogados, amigos e amigas, correligionários e o escambau A4. É assim que foi a prisão, entre aspas, do Lalá. E é por isso que ele nem reclama disso, nem traumatizou, né? Ele não está fazendo terapia para se recuperar dos 580 dias de cadeia pelos crimes que cometeu. Aliás, está se achando no céu, né? Voltou para a presidência. Então, e não tem como dissociar a história do Lula na Lava Jato com a história do Bolsonaro que está começando agora. Na verdade, o Bolsonaro ele já foi preso, ele já tem assim, ele já fez um test drive de cadeia. Quando ele era capitão, cabo, sei lá o quê, lá no Exército, ele teve 15 dias preso, se eu não me engano foi no dia 2 de setembro de 1986, ele foi preso por 15 dias por indisciplina. Então ele já sabe como é que funciona, como é que a banda toca. E é nada mais justo. E para que amanhã ou depois os bolsonaristas que defendem o Bolsonaro e a família dele e não o povo, que isso fique bem claro, bolsonarista defende o povo. Deputado e senador sério, ou melhor, deputado e senador sério defende o povo. Bolsonarista defende o próprio Labo e o labinho da família Bolsonaro. Simples assim. É questão de labo. Cada um com o seu labinho. Então, esses caras que defendem aí, se já não estão dizendo, logo logo vão dizer também que o Bolsonaro não teve direito à ampla defesa. Ora, a justiça está ouvindo, ou vai ouvir nos próximos dias, se já não ouviu, 47 testemunhas de defesa do Bolsonaro, já ouviu o próprio Bolsonaro e os outros 7 réus do núcleo crucial. Tem mais de 30 para serem ouvidos ainda, 29 ou 30 para serem ouvidos, dessa quadrilha, quer dizer, dessa família de patriotas. Os caras se dizem patriotas. Manda tacar fogo no circo, quebrar tudo lá no os palácios do governo e se dizem patriotas. Querem dar golpe e se dizem patriotas. Veja que bonitinho, né? Eu fico até emocionado, posso chorar um pouquinho? Depois eu volto. Eu estou emocionado mesmo com a patriotice dessa gente, né? Tem a patriotice do descondenado, que é o Lula, e agora a patriotice do Bolsonaro e a cambada, quer dizer, os amigos dele, né? Então, é tudo é buona gente, como se diz na Itália. Só que não, né? Tudo é latre. Tem aí a história das joias, tem outras historinhas para o Bolsonaro explicar para nós. Ele e a familhinha dele. Então, aliás, o filhinho dele, que foi lá nos Estados Unidos pedir pinico pro Donald Trump, já daqui a pouco ele vai ser preso também, né? Ele vai ser cassado primeiramente pelo Congresso Nacional, pelo próprio Congresso. O presidente do Congresso já está para acatar aí 3 pedidos de cassação, 2 do PT e 1 do PSOL. E se eu pudesse pedir a cassação dele e da família toda, eu pedia também, porque é um direito nosso de cidadãos brasileiros, eleitores e eleitoras. Então, aí essa rapaziada aí, inocente, né? Por exemplo, como eu estava dizendo, eles vão dizer que também o Bolsonaro e a quadrilha dele, quer dizer, a família dele, não teve direito à ampla defesa. Em algum momento vão dizer, só que não, como eu já disse, ele tem 47
testemunhas de defesa e 6 de acusação. Igual o Lula lá, ele tinha 107 testemunhas de defesa, aliás, e só 20 de acusação. Só que as provas eram muito mais contundentes, eram muito mais fortes. Então não importa o que a testemunha de defesa, orientada pelos advogados de defesa, venha dizer, que não vai mudar em nada. As testemunhas, as provas eram contundentes, incontestáveis e irrefutáveis. Mas, infelizmente, as provas eram anuláveis pelos amiguinhos e as fadas madrinhas que ele tinha. Só lembrando, na época dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal, que aliás foi o Supremo Tribunal Federal que autorizou a Justiça de Curitiba a continuar julgando o Lula lá aqui, e depois disse que o Lula que estava anulando as condenações porque ele não poderia ter sido julgado em Curitiba e sim em Brasília, porque os crimes foram cometidos em Brasília ou em São Paulo, no raio que os parta. Na verdade foi assim, digamos, uma manobra que usaram para defender o amiguinho que tinha indicado 8 dos 11. Vejam bem que bonitinho, né? Isso também me emociona bastante. Eu fico arrepiado, eu dá vontade de chorar de tanta comoção, com tanta bondade, tanta generosidade, tanta empatia para com o Lula lá, tanto sentimento de gratidão. É lindo isso, por que não? Então, só que não, né? Na verdade, é o que disse o Dallagnol em algum momento na entrevista. No Brasil, o sistema é montado para proteger os poderosos. Espero que a história não se repita com o Bolsonaro e os outros réus aí, 30 e tantos réus que estão junto com ele nesse processo. Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Comente aqui se você gostou do vídeo, se tem alguma coisa a acrescentar, se tem alguma informação a mais de fonte fidedigna, não baseada em fake news, evidentemente, sobre esses assuntos da condenação do Lula, do Bolsonaro, dos seus comparsas e assim por diante. Vou trocar ideia, porque o que eu falo aqui não é para defender nem Lula nem Bolsonaro, até porque eu não sou lulista, nem petista, nem bolsonarista, nem coisa nenhuma. Eu sou brasileiro, cidadão, contribuinte, pagador de impostos, e eu quero gente séria no poder. Eu não quero bandido, lobo, fingindo vestido de cordeiro, que é o que essa gente é. Não quero lobo vestido de cordeiro. E principalmente lobo e analfabeto e assim por diante, tá bom? Você já conhece o meu perfil e o que eu digo aqui. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.